This call is now being recorded. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar um pouquinho sobre caligrafia e rótulo, caligrafia técnica, né? Referente à norma da NBR 6.492 de 1994, que apresenta algumas convenções para escrita em desenho arquitetônico. E as letras, elas devem ser sempre maiúsculas e não inclinadas, com dimensões entre 3 milímetros e 5 milímetros, e entre linhas não inferiores a 2 milímetros. Então, aqui vocês têm a figura, né, representativa da caligrafia técnica, conforme deve ser aí escrito, né, no projeto arquitetônico. Temos aqui também o rótulo ou carimbo. Como a gente faz aí esse rótulo ou carimbo? O rótulo, na realidade, ele vai fornecer informações sobre o desenho, identificando aí o projeto. Toda prancha ela deve possuir um rótulo que uniformiza as informações. Recomenda-se que sua localização seja no canto inferior direito do papel, facilitando sua visualização quando o papel estiver dobrado. Então, segundo a NBR 6.492, olha ela aí de novo, que trata da representação dos projetos de arquitetura, devem constar no rótulo, no mínimo, as seguintes informações. A identificação da empresa e do profissional sempre tem que estar aí, né? No carimbo, no rótulo, né? A identificação da empresa é essencial. E do profissional que é o responsável técnico pelo projeto. A identificação do cliente com o nome do projeto, do empreendimento, o título do desenho, a identificação aí, ou a indicação sequencial do projeto, as escalas, a data, a autoria do desenho e do projeto, a indicação de revisão. E aí, os órgãos responsáveis pela aprovação do projeto arquitetônico geralmente possuem um rótulo padrão. Logo aí, vocês têm que procurar na cidade de vocês, no município, né? Cada qual tem o seu padrão, se há disponibilidade de um arquivo com a prancha formatada. Então, aqui tem um exemplo para vocês, né? De uma prancha aí referente ao projeto, né? O que já é da prefeitura, no caso. Então, temos aqui, ó, vamos lá. Símbolos gráficos. Quando a gente fala em símbolos gráficos, estamos falando aí nas convenções gráficas. Então, o desenho arquitetônico, ele utiliza convenções gráficas aí também, para representar um projeto. Então, como o desenho é, na maioria das vezes, representado em uma escala reduzida do objeto real, seria impossível representar a edificação com a mesma riqueza de detalhes. Então, com a utilização aí da tecnologia, dos softwares para a representação do projeto arquitetônico, foram disseminados vários blocos entre os desenhistas. Então, a escolha de um símbolo gráfico deve ser o gosto pessoal, né? E ter o endosso das normas técnicas. Então, as normas, elas são referências aí para ter um norte aí da representação da convenção gráfica. E, porém, na escolha de uma convenção gráfica, deve-se considerar que o símbolo gráfico deve ser único, simples, semelhante ao objeto real, racional e do uso consagrado pelos profissionais aí da área, né? E aí temos aqui algumas representações de convenções gráficas, por exemplo, paredes, como vocês estão vendo aqui, né? Duas linhas paralelas, largas e contínuas, com cotas em centímetros, né? O muro, como é a representação aí, né? Muros e meias paredes, duas linhas paralelas estreitas e contínuas. A gente tem aqui o desnível, né? Então, desnível é uma linha estreita e contínua situada em um vão. Então, essa é a representação. Né? A porta de subir, como ela é representada, né? Então, aqui vocês têm o modelo, né, da boneca, né? A cota para essa porta de abrir. E outra coisa referente à boneca é a saliência de alvenaria, onde é fixado o marco das portas. Né? Isso aí a gente dá um nome de boneca. Porta de correr, como ela é representada, com marco embutido, né? Então, ela tem essa representação, como vocês estão vendo aqui. Já a porta sanfonada, ela tem essa representação, né? Então, o desenho arquitetônico, quando vamos projetar, cada tipo de equipamento, material ali proveniente, existente no projeto, tem uma forma de representação. Então, aqui, o que vocês estão vendo aqui agora, né? A porta de correr, né, com o marco aí embutido, como ela é representada, né, no desenho técnico, aí no desenho arquitetônico, e a porta sanfonada, como ela é representada.
né? Outra questão, as janelas. 4 linhas paralelas, estreitas e contínuas, sendo as duas do meio mais próximas. Então, aqui, como falamos de janelas, né? A gente tem essa representação. Já a janela alta, 2 linhas paralelas, estreitas e tracejadas, situadas entre 2 linhas contínuas, né? Então, tudo isso aí a gente tem que saber como é representado dentro do projeto. Os beirais do telhado, a gente representa com linha traço e 2 pontos estreita. Então, essa seria a representação dos beirais do telhado. Já o norte verdadeiro, que são as cotas em milímetros, dimensões independentes da escala utilizada, o norte verdadeiro ele serve para identificar como a insolação incide nas fachadas. Então, ele deve ser orientado para o topo da folha. Então, essa é a representação aqui do norte verdadeiro, né? Como ele deve ser representado, né, aí no projeto arquitetônico. A indicação dos acessos também temos aqui, com cotas em milímetros, que marca o acesso principal da edificação. A identificação que temos aqui, né, em relação a... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O norte verdadeiro já falamos, né? A indicação de acessos, essa representação. A indicação de inclinação dos telhados, como ela é representada, em cotas em milímetros também. Então, eu posso ter telhados com 2 águas, 4 águas. Então, essa aqui, por exemplo, é a representação da inclinação de 35% do telhado, com uma angulação de 45 graus, e aqui a cota, né, que a gente tem que representar também no projeto arquitetônico. Já as cotas de níveis em planta, cotas em milímetros também, então é representado dessa forma. A outra questão, temos a cotas de níveis em corte, cotas também em milímetros. Então, as cotas de nível é representado dessa forma aqui, como vocês estão vendo. E aí a gente tem o NA, significa nível acabado, né? Uma cota de nível acabado. E o NO é uma cota de nível em osso. Osso é o quê? Sem revestimento. E a marcação dos cortes verticais, em cotas em milímetros, temos a marcação do corte vertical, onde o numerador é o número da folha e o denominador é o número do desenho da folha. E o P aí que a gente tem, né, referente à numeração e títulos dos desenhos em cotas, que a gente tem aqui a planta baixa, numeração e títulos, né? Então, a planta baixa, a escala de 1 para 50, ou pode ser de 1 para 100, 1 para 1000, e vai depender do projeto aí que vai estar na escala. Então, eu tenho que colocar a escala de 1 para tanto, e escrever aqui, né, planta baixa, ok? Temos aqui também a designação das portas e janelas, cotas em milímetros, símbolo para identificação das medidas das esquadrias de portas e janelas, né? Então, é representado assim, o enchimento de piso, essa figurinha que vocês estão vendo. Já o terreno, temos a representação dessa forma, o concreto em corte, né? Então, tudo isso aqui é a representação. A espessura das linhas. Uma boa distinção da espessura é o valor tonal das linhas, que facilita o entendimento do desenho. Então, a gente tem as especificações, né, que vai representar aí cada tipo de valores de linhas para as instalações, por exemplo, sanitárias de uma residência. Então, aqui, ó, a gente tem um modelo de um projeto, né, residencial, aqui com mobiliário fixo, aqui no banheiro, por exemplo. Eu tenho o mobiliário fixo, a linha média e contínua. Eu tenho os textos, né, que são linhas médias. As paredes cortadas pelos planos, que são linhas largas e contínuas. O piso cerâmico é representado pela linha estreita e contínua. Eu tenho o desnível, que é representado pela linha estreita e contínua também. E a janela alta, que ela é a linha estreita e tracejada. Então, cada tipo de linha eu tenho um tipo de representação, né? As espessuras da linha vai representar que tipo de representação eu quero naquele momento, né? Naquele ambiente. O mobiliário, a gente tem aí as cotas que estão em centímetros, né? As convenções aí gráficas para o mobiliário sem escala, por exemplo, as cotas estão em centímetros. E no desenho arquitetônico, o mobiliário deve ser desenhado com traço médio e contínuo.
Então, essa é a regra, né? Então, nesse caso, vocês estão vendo aqui o dormitório, né? A área de circulação, a cama de casal, criado mudo, cama de solteiro, tal. E aí a gente tem o quê? A conversão de mobiliário do dormitório. Então, lembrando, eu tenho o quê? Eu tenho que o traço é médio e contínuo. Então, a representação é dessa forma. Logicamente que tudo tem que estar cotando, né? Tem que estar dimensionando. A outra questão que vocês estão vendo aqui é o banheiro, a conversão mobiliária para o banheiro, como ele é feito. Então, eu tenho a representação também do perímetro molhado. Aqui a parte da cozinha, né? Que eu tenho aqui a pia, a geladeira, fogão a gás, tudo isso aqui eu preciso estar representando também. O escritório, né? Como ele é representado aí, por exemplo, é um modelo aqui, né? A área de serviço, com máquina de lavar, com tanque, né? E a tábua de passar. E a área de estar, a representação aí da área de estar. Com a poltrona, sofá de 2 lugares, mesa lateral, estante para TV, sofá 3 lugares, mesa de centro, né? Então, tudo isso aí eu tenho que estar representando. Isso no projeto arquitetônico. Nas áreas de refeições, né? Eu tenho que ter a mesa, eu tenho que ter um espaço livre aí de circulação, a mesa retangular, se eu quiser. Eu preciso ter aí um balcão para refeições, se eu também quiser. Vai depender do tipo do meu projeto, viu, gente? Vai depender do tipo do projeto que vocês estiverem elaborando. Então, são algumas regras aí. A garagem, ó, uma forma de representação de convenção para mobiliários, né? Qual é a garagem, por exemplo? Como seria o desenho? E aqui a gente tem aqui a outra questão, né? Eu vou passar um pouquinho aqui à frente. Vou passar aqui também. E a gente vai para planta baixa. O que vem a ser a planta baixa, né? Então, a planta baixa é onde eu executo a representação gráfica, né, de uma edificação. Então, a representação de um projeto arquitetônico, ele inclui, no mínimo, aí os seguintes desenhos: a planta baixa, corte verticais, fachada, planta cobertura, locação, planta situação. Então, a representação da planta baixa, a gente tem aí que é uma vista seccional, olhada para cima, para baixo, que se obtém aí a passar um plano horizontal paralelo ao plano do piso a uma altura de 1,5 m. Então, na planta baixa, a gente tem as determinações, as dimensões e a distribuição interna dos ambientes. Então, aqui é um exemplo, né, da maquete de seção horizontal de uma edificação, para vocês terem uma ideia. Então, para que a gente consiga visualizar melhor, sempre é bom fazer uma maquete para ter uma melhor visualização, um melhor entendimento do projeto, né? Então, aqui é uma exemplificação para vocês. Quais são as etapas do desenho de uma planta baixa? Traçar o contorno externo da planta na escala adequada à folha, com o traço estreito, desenhar todas as paredes, primeiro os traços horizontais e, em seguida, os verticais. Desenhar os elementos estruturais, como os pilares, marcar os vãos das portas e janelas. Então, tudo isso aí eu tenho que estar representando. Aqui é um modelo para vocês, né? Então, olha aqui como ficaria. Apagar os excessos das linhas, né? Quais são os excessos? Eu vou apagar onde eu tenho que apagar. Então, eu apago todos os excessos para ele ficar de melhor visualização, melhor compreendimento. A outra questão, eu preciso desenhar as portas e janelas, acentuar a espessura das paredes que estão sendo cortadas, ou seja, traço largo, e aí ficaria dessa forma. Já no desenho, eu também preciso o quê? Desenhar um mobiliário fixo com traço médio, desenhar o revestimento de piso com traço fino, que deve ser interrompido nas aberturas das portas e no mobiliário. Então, ficaria aqui dessa forma para vocês. Vou diminuir aqui um pouquinho para vocês conseguirem visualizar. Então, ficaria aí a planta baixa nessa etapa, né? Onde eu preciso já dar uma forma aí no meu projeto. E a outra questão é traçar o projeto do beiral. O beiral nada mais é que é uma parte saliente da cobertura além da linha das paredes externas. Então, eu preciso traçar as linhas tracejadas que representam os elementos que estão acima do plano de corte
inserir as linhas de cota e cotar, né? Escrever os nomes dos compartimentos com a respectiva área e cota do piso, fazer as referências para portas e janelas, se no caso é P1, J1, né? Então, P1 é porta 1, J1 é janela 1 e assim por diante. Indicar as linhas de corte, o acesso principal e o norte geográfico, escrever o título do desenho e a sua escala. Então, olha aqui a forma que já está ganhando o projeto, né? Tudo isso aí eu preciso estar já verificando, né? Eu coloquei o norte geográfico, eu tenho que já a planta baixa, né? Com os meus ambientes cotados, com o beiral, tudo aí já definido, já apagou os excessos, né? Já tem aí a característica da planta baixa como desenho final. E ao término da planta baixa, deve-se fazer um quadro com as dimensões das portas e janelas. Olha aí. Né? Então, ficaria aí, mais ou menos, a representação, né? Lembrando que eu tenho porta, janela com a designação P1, P2, né? J1, J2, J3, J4. Então, lembrando, P1, porta 1, P2, porta 2, J1, J2, J3, J4, significa janela 1, janela 2 e assim por diante. E aí eu preciso ter a largura, a altura e o peitoril. O peitoril nada mais é que a distância do piso à face inferior da janela. Então, ficaria assim representado o quadro de dimensões de portas e janelas. Então, este quadro deve ficar próximo ao rótulo. E a planta baixa aí também deve ser acompanhada por um quadro geral de acabamentos facultativo, conforme o exemplo que vocês estão vendo aí, né? O quadro geral de acabamento. Então, tem aí o compartimento, material, piso, parede, o teto, né? Referente ao quarto 1, por exemplo. Qual é o piso? O piso é de madeira. Qual é o tipo de parede? A pintura é em acrílica, né? O rodapé de madeira. E o teto? O forro é de madeira. Aí são as representações, né? Do que eu tenho de piso, parede e teto. E o ambiente respectivo aí ao acabamento geral. A outra questão é que a gente precisa ter os cortes, né? Lembrando os cortes verticais, que a gente tem aí que o corte resulta da passagem de um plano vertical através da edificação. Em um projeto arquitetônico, deverão existir pelo menos 2 cortes, o corte transversal e o corte longitudinal. Então, o corte no sentido de menor comprimento da edificação, né? Então, o corte longitudinal é o corte no sentido de maior comprimento da edificação. Como vocês podem ver aí, né? Uma maquete de seção vertical de uma edificação. Temos a etapa de desenho de um corte, que é posicionar a planta baixa acima da folha, que será desenhado o corte, e desenhar a linha do piso na folha em branco. Transferir aí as paredes cortadas pelo plano, puxar as linhas, marcar e traçar o pé direito, traçar as alturas de portas e janelas, como aqui, por exemplo, né, vocês estão vendo. Lembrando que o pé direito nada mais é que a distância entre o piso e o teto de um ambiente, ok? E aí temos apagar os excessos das linhas, desenhar os elementos que estão além do plano do corte, neste caso as 2 portas, desenhar a laje de forro, aí, né, rebaixar o piso das áreas molhadas, desenhar o embaçamento, ou seja, né, eu preciso ter uma laje, por exemplo, de 10 centímetros, aterro de 20 centímetros, terreno de 20 centímetros, e a fundação é a dimensão aí variável, desenhar a cobertura, né, então eu preciso entender como é que seria aí. Mais ou menos essa seria a representação do corte transversal. E eu preciso, além disso, traçar o revestimento da parede e desenhar as texturas dos materiais. Ou seja, eu preciso ter aí laje, fundação, aterro, terreno. Qual é o tipo de textura, ou seja, qual é o tipo de rachura que eu vou estar utilizando para desenhar aí a textura desses materiais. Então, eu preciso aí reforçar também as linhas, ou seja, os elementos cortados pelo plano vertical, cotar as alturas principais, escrever o título do desenho em sua escala. Então, o RN, no caso, é o referencial de nível, ou seja, que é a cota 0,0. Então, não se cota os elementos estruturais, como, por exemplo, vigas e lajes. Então, esses elementos, vigas e lajes, não se devem ser cotados. Então, temos aqui o corte transversal,
Aí, como vocês estão vendo, né? Aí temos as paredes cortadas pelo plano vertical, que podem ser preenchidas com traços paralelos, inclinados, para facilitar o entendimento do desenho. Aqui é um exemplo do corte longitudinal, né? Os equipamentos fixos também são representados nos cortes, desde que a posição do plano de corte vertical e o sentido de visada possibilitem sua vista. Então, temos aqui a representação, né? O corte A para A, por exemplo. Né? Então, vamos lá. Vou passando aqui, viu, gente? Então, vamos para a fachada. A fachada nada mais é que a representação gráfica vertical do exterior da edificação. No projeto arquitetônico, deve-se representar pelo menos a fachada principal. Então, as fachadas são desenhadas a partir da planta baixa e do corte. Se a fachada for desenhada na mesma escala da planta e do corte, a partir da planta pode-se obter as medidas horizontais e a partir do corte as dimensões verticais. Então, as etapas do desenho de uma fachada, por exemplo, é traçar uma linha horizontal correspondente à linha de terra, obter a partir do corte da planta baixa todos os elementos e dimensões que compõem a superfície externa da fachada, reforçar as linhas do primeiro plano e desenhar os materiais de acabamento, como as figuras humanas, a vegetação, os detalhes, e escrever ainda o título do desenho e a sua escala. Como, por exemplo, ó, vocês estão vendo aí o desenho, né, de uma fachada que obtém-se as alturas do corte, como linhas horizontais, e as larguras da planta, que são as linhas verticais. Aqui, né, a fachada finalizada na realidade. As fachadas são rotuladas em relação aos pontos cardeais, lembrando que eu tenho fachada sul, fachada norte, então não se cotam as fachadas também. O uso de árvores de vegetação, né, o uso de árvores, de vegetação, de figuras humanas nas fachadas ou plantas baixas permitem estabelecer referências geométricas de dimensões, além de quebrar aí a rigidez do desenho. Né? Então, aí a representação de como seria, né, as árvores à vista, as árvores em planta. Então, seria dessa forma, né, os elementos usados. Temos aqui, ó, vegetação vista e vegetação em forma de planta. Temos aqui as figuras humanas, né, que são as formas estilizadas. Então, são os elementos usados aí nas fachadas. Eu posso utilizar também. Então, aqui, os elementos usados nas fachadas. Quais são esses elementos, né? Então, lembrando, o granito, eu tenho essa representação que vocês estão vendo aqui nesse primeiro desenho. Já o chapisco é dessa forma, o tijolo é dessa forma, a pedra, o concreto, a madeira, né? Então, eu tenho representações de elementos de acordo com o tipo de material utilizado aí na minha construção. Então, no desenho de uma fachada, recomenda-se o estudo do peso apropriado das linhas principais e os elementos mais próximos do observador são traçados com linhas grossas. Então, lembre-se, todo objeto mais próximo do observador, a linha dele vai ser mais grossa, porque está mais próximo de quem está observando. Então, à medida que os elementos eles vão se distanciando do observador, a representação das linhas elas vão se estreitando. Então, temos aqui, ó, por exemplo, a planta cobertura, a representação é dessa forma. Né? Se eu tenho observador, eu vou observar dessa forma aqui, ó. Né? Então, aqui para vocês entenderem, né? Qual é a linha de primeiro plano do observador? Essa parte aqui, que é a linha mais grossa, é que o observador tem a visão, né, de uma residência, por exemplo. Então, aqui o estudo do peso das linhas em uma fachada, nesse primeiro plano, é o que representa a linha mais grossa, é o que o observador consegue ter mais próximo do seu olho. Então, as linhas menos grossas, né, as linhas estreitas, que estão, a linha média estreita, que estão em segundo e terceiro plano, são as linhas que estão longe do observador. Vamos passar aqui, cobertura, locação e situação. Cobertura e planta de locação podem estar contidas no mesmo desenho. A planta de cobertura é uma vista obtida olhando-se a edificação de cima para baixo.
e deve conter a inclinação e sentido de caimento das águas do telhado e a dimensão do beiral. A planta de locação compreende a forma que a edificação é implantada no terreno e deve conter aí as dimensões do terreno, amarrações do projeto, orientação, calçadas, acessos, áreas cobertas, afastamentos e árvores existentes. Então, tudo isso aí eu tenho que observar. Aqui é um exemplo, né, para vocês verem como é a planta de locação e cobertura, né, eu tenho que saber isso aí. A planta situação. A planta situação, ela visa situar a edificação na cidade, pela localização do lote em relação aos lotes vizinhos e logradores públicos, né? Então, esse desenho, ele deve conter um norte geográfico, o nome dos logradores públicos, as dimensões do lote, o número do lote, as curvas de nível, as cotas de localização da edificação dentro do lote e as cotas de ruas e avenidas. Então, temos aqui, ó, a planta de situação. Então, eu tenho que estar tudo aí identificado, viu, gente? Eu tenho que colocar o nome de rua, se é rua A, rua B, se é rua fulano, se é rua ciclano, determinar a edificação vizinha. Eu tenho que colocar a situação daquele empreendimento naquela situação do momento. Os índices urbanísticos. Nesta etapa da representação do projeto, é necessário rever os cálculos de alguns fatores que viabilizam a aprovação do projeto aí nos órgãos, né, realmente competentes. Então, os seguintes itens aí devem ser calculados: a área construída, o coeficiente de aproveitamento, a área de projeção, a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade. Então, o que seria a área total construída? É a soma das áreas dos pisos cobertos utilizáveis de todos os pavimentos e edificações do lote. Já o coeficiente de aproveitamento é o índice pelo qual se correlacionam a área total construída e a área total do lote. Já a área de projeção é a área de projeção horizontal da edificação. E a taxa de ocupação é a relação entre a projeção horizontal da área construída e a área do lote. E a taxa de permeabilidade é a relação entre a soma de todas as áreas permeáveis do lote e a área total do lote. Então, exemplo aí, né, de cálculo dos índices urbanísticos. Temos aí a área do terreno. Caso possua forma irregular, tem que ter um desmembramento. Então, desmembrar a área do terreno em figuras planas. Então, em figuras planas conhecidas como quadrado, retângulo, triângulo, e somar as áreas. Então, a área do terreno é igual a base vezes a altura, portanto, aí, por exemplo, se eu tiver uma base de 20 vezes uma altura de 17, eu tenho uma área de 340 metros quadrados. Já a área total construída é a área das edificações, desconsiderando a projeção do beiral. Então, eu tenho a área total construída, né? Por exemplo, de 9,1 vezes 10,6 mais 3 vezes 5. Então, eu tenho 111,46 metros quadrados. O coeficiente de aproveitamento, eu tenho aí que a área total construída dividido pela área do terreno. E aí eu tenho o coeficiente de aproveitamento, por exemplo, que foi 111,46, se vocês forem pegar aqui, dividido pela área do terreno, que é 340. Então, o meu coeficiente de aproveitamento é 0,32. Já a minha área de projeção, nesse caso, como as edificações elas são térreas, por exemplo, a área de projeção é igual à área total construída, que é 111, aí nesse caso, né, 0,46 metros quadrados. E a taxa de ocupação, eu faço aí, 340 metros quadrados está para 100%, assim como 111,46 metros quadrados está para X, é uma regra, né? Então, X igual a 32,78%. E a taxa de permeabilidade, eu tenho 340 metros quadrados, está para 100%, assim como 141,93 metros quadrados está para Y. E aí eu tenho Y igual a 41,74%. Então, aqui é a fórmula de cálculo. Temos aqui também o telhado dos edifícios, né? Então, são coberturas dos edifícios. Então, a cobertura é um elemento importante no projeto arquitetônico, além de proteger os edifícios e seus ocupantes das variáveis climáticas aí, por exemplo.
A cobertura, ela contribui significativamente aí na volumetria da edificação. Então, existem vários tipos de coberturas planas e curvas, porém, a gente vai ver aí algumas, né? Então, os telhados, por exemplo, são formados pelas telhas, estruturas e sistemas de escoamento de águas pluviais, com calhas e condutores. Então, cada plano do telhado é denominado água do telhado, conforme o tipo e número de águas, os telhados, eles podem ser classificados aí. Né, eu tenho o telhado de uma água, por exemplo. Então, vocês estão vendo aqui a perspectiva de um telhado de uma água, a vista frontal, e a planta de cobertura. Né? Então, eu tenho aqui o telhado duas águas, a perspectiva de um telhado duas águas, a vista frontal e a planta de cobertura. Já o telhado de três águas, eu tenho essa perspectiva, essa vista frontal e a planta de cobertura se daria dessa forma. Já o telhado de quatro águas, eu tenho essa perspectiva, essa vista frontal e essa planta de cobertura. Então, aqui temos alguns tipos de telhados, né? Uma água, duas águas, três águas e quatro águas. Já referente à declividade ou inclinação da cobertura, ela pode ser expressa aí em porcentagem, como, por exemplo, igual a 30%. Então, os planos do telhado têm inclinações aí iguais à sua, e sua declividade depende do tipo de telha utilizado, né? E a altura do telhado, ela é calculada considerando a declividade e a metade do vão a ser coberto. Então, temos aqui, né, declividade de alguns tipos de telhado, por exemplo, né, a telha francesa, por exemplo, a declividade dela é de 35%. Já a colonial é de 30%. E aí vamos pegar, por exemplo, a ondulada, é de 10%. Então, temos aqui, né, essa representação que vocês estão vendo aí. Né? Temos aqui quais são os tipos, né, de telha. Eu tenho essa representação do tipo de telha colonial, o tipo de telha plana, o tipo de telha francesa, a ondulada e a chapa de aço. A estrutura do telhado, ela é constituída pelos elementos que suportam a cobertura e por parte do sistema de escoamento de águas pluviais. A tesoura aí, que é o elemento estrutural principal dos telhados, nada mais é que uma viga composta de madeira ou metal destinada a suportar a cobertura. Então, as tesouras, elas podem estar assentadas sobre a laje, sobre as paredes externas, com uma cinta de concreto, ou sobre uma peça de madeira. E as dimensões limites usuais em estruturas de madeira de lei, por exemplo, são o vão de 10 metros, distância entre tesouras de 3,5 metros, né, 3,50 metros, a distância entre terços de 2,50 metros e entre caibros de 0,50. Né? Então, é necessário conhecer os nomes, as dimensões das peças de uma tesoura aí para a especificação dos projetos de telhado. Então, aqui é uma representação, né, de um corte transversal de um telhado de duas águas, onde eu tenho aqui a cumieira, onde eu tenho o caibro, onde eu tenho a terça, né, onde eu tenho a perna, o beiral, o berço, a mão francesa, e o freixal e as ripas, né? E eu tenho a utilização aqui de telha colonial. Né? Então, eu tenho essa representação aí com os nomes das peças. Já as dimensões das peças, elas vão variar conforme a dimensão do telhado. A dimensão mínima do beiral é de 50 centímetros e máxima de 80 centímetros, considerando aí um telhado cerâmico. Então, o que vocês estão vendo aqui é um telhado de duas águas, com corte longitudinal. Né? Então, temos aqui também os detalhes dos encaixes, né, de ensabladuras, para vocês terem uma ideia de como é feito esse encaixe, né, desses telhados. E o pendural aí não se apoia na linha. Deve haver uma folga de 2 centímetros entre a linha e o pendural, para não transmitir nenhum esforço à linha, que trabalha a tração e não a flexão. A perna e a mão francesa trabalham a compressão e a linha e o pendural trabalham a tração. Então, eu tenho aqui os esforços que atuam nos elementos de uma tesoura, por exemplo. Então, tudo isso aí eu tenho que observar, né? E a nomenclatura.
são as intersecções aí, né, que a gente tem dos planos do telhado, que recebe alguns nomes. Então, a cumieira, o que é a cumieira? É a interseção das águas mais altas e horizontais do telhado. E o espigão? É a aresta descendente que divide as águas do telhado. E o rincão? É a aresta descendente que recebe as águas do telhado. E os rincões são representados por duas linhas, né? Então, para vocês saberem aqui os elementos de um telhado, né? Eu tenho a cumieira, eu tenho o rincão e eu tenho o espigão, como ele é representado aqui na forma do desenho, né? Do elemento de um telhado. Então, o traçado das linhas de um telhado, ela se dá aqui, né? Por esse modelo das etapas, né? Do perímetro da projeção de cobertura. Então, precisa saber, né? Traçando o perímetro da projeção de cobertura representado pela linha do beiral. A outra situação é que precisa determinar os ângulos, os retângulos, na realidade, inscritíveis, né, na superfície dada. Então, eu preciso já determinar os retângulos. Então, eu preciso ter esse traçado já do telhado com os retângulos. E aí, eu preciso traçar aí as bissetrizes, né, de todos os ângulos aí referente a esses retângulos. Já eu tenho que resolver também os retângulos cujo lado menor é o maior possível em relação aos lados menores dos outros retângulos, né, inscritíveis. Então, resolve-se aí os retângulos menores. Então, aqui essa é a representação, né, de um telhado aí na etapa final. Então, no caso da intersecção dos telhados sobre as plantas, com os ângulos diferentes de 90 graus entre paredes, os problemas de intersecção entre os planos também são resolvidos por meio de prolongamento das bissetrizes. Então, temos aqui os telhados aí com plantas, né, com ângulos diferentes de 90 graus, como vocês estão vendo aqui, e a representação do telhado aqui na etapa 3, a final. Né, eu tenho na etapa 1, o esboço, né, da representação. Na etapa 2, eu já vou definir aqui, né, com as angulações, né, e aí aqui na etapa 3 eu já tenho a minha representação final. Então, considerando-se as cumieiras paralelas, dependentes do tipo de solução encontrada para o diagrama do telhado, deve-se evitar a calha horizontal. Então, neste exemplo, a intersecção dos planos gerou-se uma nova cumieira. Então, por exemplo, aqui nessa figura que vocês estão vendo. Né? Então, olha aí a representação. Na etapa 1, a sua evolução para a etapa 2, e aí na etapa 3 e a etapa 4 finalizada. Eu tenho aqui a elevação dos telhados, né? Para a representação dos telhados em fachadas é necessário calcular a altura de todas as cumieiras. A cota de cada cumieira é a função do lado menor do retângulo. Então, no exemplo que se segue, considerou-se que a etapa da declividade de 30%, a gente tem essa descrição aqui. Então, aqui o que eu tenho, né? Referente à cumieira com a declividade de L dividido por 2, vezes L dividido por 2. E aí eu tenho a cumieira aí, né, com 30 dividido por 100, vezes 7,5 dividido por 2, onde eu tenho aí 1,125 metros. Então, eu tenho esse tipo de representação, onde eu tenho a cumieira 1 e a cumieira 2. Então, temos essa representação, né? Eu vou passar aqui um pouquinho. E a circulação vertical, onde eu tenho as escadas. Né? As escadas eu tenho com elemento arquitetônico que visa proporcionar circulação vertical entre dois ou mais pisos de diferentes níveis. Devem ser considerados aí no projeto de escada os seguintes elementos: degrau, piso, espelho, bossel, corrimão, montante, guarda-corpo, lanço, patamar e largura. Então, temos aí a representação dos elementos de uma escada. A largura, o patamar, o bossel, o piso, o lanço, o espelho, o corrimão e o montante, né? Então, aqui são os elementos necessários para ter aí o desenho representativo de uma escada.
O degrau é o conjunto de dois elementos, piso e espelho. O lanço de uma escada é a sequência ininterrupta de degraus. O guarda-corpo é formado pelos montantes e corrimão. Recomenda-se que a altura do corrimão varie entre 80 e 92 centímetros. E o borcel é a borda saliente do degrau, mínimo de 1,5 m, mínimo de 1,5 centímetros e máximo de 2,5 centímetros. E o patamar é entre um trecho aí horizontal para descanso intermediário. Então, há necessidade de um patamar intermediário quando a altura a vencer for superior a 3 metros. E os tipos de escadas, quais são? Eu preciso saber aí, né, em relação, eu tenho tipo de escada engastada, escada solta, eu tenho escada com 3 lanços retos, como vocês estão vendo aí, né? E aqui eu tenho que a escada helicoidal, ou seja, aquela que é em forma de caracol, é um tipo de escada curva que se desenvolve em hélice em torno de um eixo. O vão central de uma escada helicoidal é chamado de bomba. Quando o núcleo central for maciço, ele recebe o nome de peão. Então, temos aqui, ó, o modelo de escada helicoidal. Quais são as dimensões aí? Largura de escada. Então, temos aí a passagem de uma pessoa, né? Para a passagem de uma pessoa aí, recomenda-se que a largura de 80 centímetros entre corrimãos. Para a passagem de duas pessoas, 1 metro, um metro a 1,25. E para a passagem de 3 pessoas, 1,87 m. E as dimensões dos degraus, eu preciso ter uma altura ideal do espelho de uma escada, que é igual a 17 centímetros. Recomenda-se que os espelhos tenham altura mínima de 16 centímetros e máxima de 18 centímetros. E a largura ideal do piso varia entre 29 e 30 centímetros. Então, recomenda-se que os pisos tenham largura mínima de 25 centímetros e máxima de 30 centímetros. Para o cálculo de escadas, a gente precisa saber o número de espelhos, né? Onde eu tenho NE, que é igual a PD, que é o pé direito, mais a espessura da laje do piso superior, dividido pela altura do espelho da escada ideal. Né? Então, eu tenho que o número de pisos é igual ao número aí, né, de espelhos menos 1. Então, após o cálculo do NE e NP, vai utilizar as fórmulas aí de Brodel para determinar a largura dos pisos. Então, temos aí 2E mais P, que é igual a um passo humano de 63 a 64 centímetros, e os patamares, eles podem ser determinados aí de acordo com o LP, né, que é a largura do patamar, que é igual a 2 vezes a altura do espelho, mais a largura do piso, vezes o número inteiro de passos, mais a largura do piso. Então, aí temos o exemplo de cálculo para vocês verificarem, onde eu tenho o pé direito igual a 3 metros, a espessura da laje igual a 10 centímetros. Utilizando a equação, temos aí que NE é igual a PD mais E dividido por E ideal. Então, seria o quê? NE igual a 3 mais 0,10, porque eu faço aí, né, a minha transformação, dividido por 0,17. Então, eu tenho NE 18,2352. Então, como o NE deve ser um valor inteiro, fixamos NE em 18. Então, calculamos o espelho real com a função da equação anterior, onde eu tenho 18 igual a 3 mais 0,10 dividido por E. E real é igual a 0,172 metros. Então, a proporção ergonômica entre o espelho e o piso é dada por 2 vezes 0,172 mais P, igual a 0,64, onde eu tenho P igual a 0,296 metros. Então, o número de pisos é definido por NP igual a 18 menos 1, onde eu tenho NE igual a 17. E a minha representação gráfica se dá dessa forma, né, da planta baixa. Então, seria aqui, dessa forma aqui, a representação da escada, onde eu tenho, né, o corte A para A, B para B, né? Então, eu tenho toda essa representação gráfica indicando os degraus. Se tem corrimão também. Então, aqui o corte A para A, né, da escada seria dessa forma.
E eu tenho aqui o corte B para B.